Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a você que está conosco em mais uma escola bíblica dominical aqui na Igreja do Nazareno do Capão Raso. Nós possamos estar aprendendo com o Senhor nesta manhã maravilhosa de domingo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente o nosso estudo. Nós estamos estudando A Igreja Desviada, o livro de Charles Swindoll, né? Este livro aqui, ó, A Igreja Desviada, um chamado urgente para uma nova reforma. São formas que vamos reavaliar o nosso culto, vamos estar estudando a forma que agrada a Deus, a forma de cultuar a Deus, né? Que nós possamos estar aprendendo com a palavra do Senhor a verdadeira forma de cultuar ao Senhor. Nós hoje vamos estudar o tópico de tradições auto-perpetuantes, né? No domingo, eu estive. No domingo passado, nós estivemos estudando sobre a guerra no culto, né? O culto jamais deve ser uma guerra, né? A disputa entre o novo e o antigo, né? Entre o tradicional e o contemporâneo, entre aqueles que querem hinos antigos, clássicos, e aqueles que querem novos cânticos, hinos novos. A igreja jamais deve travar uma disputa, né, sobre estilos, sobre preferências. A igreja deve ser um local onde todos crescem, todas as gerações, elas têm a mesma comunhão, elas desfrutam da mesma adoração ao mesmo Deus. Então, nós aprendemos, né, com a palavra de Deus, a verdadeira forma de adoração, a verdadeira forma, a essência do nosso culto. Às vezes as pessoas tratam isso de maneiras diferenciadas. E nós vamos estudar hoje as tradições autoperpetuantes, ou seja, quando as tradições, as mais antigas, elas são tidas como algo mais importante do que a própria escritura ou do que a própria inspiração dada por Deus. Na verdade, ela tem o seu valor teológico, histórico, e isso deve ser levado em consideração, mas ela jamais deve ser simplesmente a única forma de adoração, né? As tradições mais antigas, o clássico, os hinos. Então, Charles Swindoll ele começa conversando aqui neste tópico sobre os hinos antigos, clássicos, né? Os hinos antigos da igreja, toda a história da igreja, fazem parte da história da igreja. Ele fala, né, no seu livro aqui, que ao longo da vida cristã dele, ele tem procurado entesourar no seu coração as histórias das declarações de fé que por parte da igreja, muitas das quais guardadas na memória pelos hinos, né? Então nós vemos que toda a carga teológica, toda a carga das escrituras que os hinos contêm, os hinos clássicos, aqueles hinos mais antigos, né, que fazem parte da igreja, da história da igreja cristã. E nós vemos aqui que ele está relatando aqui no seu livro que, embora ele seja o primeiro a admitir que não há nenhum elemento sagrado nos hinos propriamente dito, eles constituem uma parte importante da nossa herança cristã, pelo fato de exprimirem uma teologia muito rica e benéfica, que não pode ser descartada. Os autores dos hinos eram músicos especialistas no uso das palavras, qualidades raramente encontradas em uma mesma pessoa, os quais combinavam teologia e melodia em composições esplêndidas. Eles nos deram palavras para expressar nosso louvor, sem contar o fato de nos oferecerem canções maravilhosas. Então, ele está aqui reconhecendo, Charles Swindoll está reconhecendo o valor que os hinos antigos têm. E como a nossa igreja ela costuma também cantar hinos antigos, né, nós juntamos os estilos, nós não fazemos disputas por estilos, mas nós cantamos os clássicos, os antigos, e nós cantamos os novos também, procurando atingir todas as adorações, todas as formas de adorar, e não que para agradar as pessoas, mas para louvar ao Senhor, que é isso realmente a essência do culto, a essência da adoração durante o culto, né? E Charles Swindoll ele vai falando aqui do perigo, muitas vezes, que as pessoas elas atribuem, né, o valor desses hinos, dos clássicos, equiparando eles com o valor da própria palavra, ou seja, assim, por esses hinos serem antigos, eles são
inspirados pelo Espírito Santo da mesma maneira como a palavra é. E isso é um erro, porque quando você faz isso, você diz que apenas os antigos hinos são inspirados, ou os antigos hinos têm valor para Deus. Na verdade, você está indo até mesmo contra a própria Escritura, diz, né? Lá em Isaías 42:10, nós estamos com a Bíblia aqui, né? O texto de Isaías 42:10 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, até que navegueis pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Então, ele chama aqui os continentes de ilhas, né? Todo mundo deve louvar, todo o planeta, todo o globo deve louvar ao Senhor. Só que ele fala assim, ó, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor. Então, inspirado pelo Espírito Santo, que às vezes nós somos inspirados pelo Espírito Santo. E essas pessoas que escreveram e compuseram os hinos, Charles Wesley, por exemplo, foi um homem inspirado pelo Espírito Santo, mas tudo o que ele escreveu e compôs as suas músicas, ele escreveu inspirado pelas Escrituras, né? Tudo que Charles Wesley escreveu, ele é baseado nas Escrituras, porque a inspiração que ele usou é a inspiração das Escrituras. E quando a gente diz que nós recebemos algo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, soprado em nós pelo Espírito Santo, nós estamos dizendo que aquele hino que nós muitas vezes compomos, ou da nossa geração compôs, estamos atribuindo um valor equiparado às Escrituras, e isso é um erro, porque nós nos apegamos aí aos hinos contemporâneos ou os clássicos e começamos a fazer aquela disputa. Não, esse clássico é que realmente adora a Deus. E não, agora esse contemporâneo aqui realmente ele é inspirado pelo Espírito Santo e esse aqui que vai adorar a Deus. Não, nós acabamos criando uma guerra, uma disputa novamente por esse espaço no culto ali e por atenção muitas vezes satisfazendo um ego humano, e isso vai contra a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, nós temos que cantar um cântico novo, nós temos que criar, cada geração tem a sua gama de louvores que fizeram parte da sua história. Quando eu me converti, havia alguns louvores que hoje já não são tocados tanto assim, e alguns nem são tocados mais, mas são louvores que marcaram a minha vida, marcaram a minha geração, porque foi um momento em que eu me converti e aqueles louvores entraram no meu coração, entraram na minha vida a partir daquele momento, quando conheci a Cristo. Então isso nós temos que entender. Algumas pessoas, diferentes idades, gerações diferentes, elas vão ter uma história musical diferente, porque elas cresceram em épocas diferentes, elas foram ao Senhor em épocas diferentes. Então, realmente isso é notório na nossa vida, e isso jamais deve ser tratado como uma disputa, dizendo o meu é mais importante, o meu é mais inspirado que o seu. E isso que é o erro, e acaba causando divisão na igreja, uma guerra dentro da igreja, uma guerra entre irmãos ali, né? Uma guerra civil dentro da igreja, né? E nós vemos aqui a inspiração, né? Que Charles Windows ele coloca aqui assim, que entretanto ele quer acrescentar que o cânone é aquilo que é o parâmetro para dizer que é uma coisa, que algo é inspirado pelo Espírito Santo. O cânone não está encerrado no que se refere à participação da música no culto, ou seja, só os hinos antigos é que valem, só os hinos antigos é que realmente adoram a Deus? Não. Além desses hinos, cada geração, preste atenção nisso, cada geração continuará a compor novas músicas de adoração e canções de louvor. E é exatamente assim que deve ser. Isso é bíblico. As igrejas que propõem cantarmos somente hinos tradicionais esqueceram-se das palavras de Davi, o salmista de Israel, que escreveu: cantai uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei a ti a lira de 10 cordas. Salmo 144, versículo 9. Mais tarde, o profeta Isaías e o apóstolo João escreveram palavras semelhantes, que eu acabei de ler aqui, em Isaías 42:10, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele,
vós ilhas e seus habitantes. E também o Apocalipse 5:9, o livro de Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Esse texto de Apocalipse, que refere-se ali à visão que João está tendo do livro selado com os 7 selos, e somente o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, é digno de abri-lo. Então, ali, o apóstolo João está dizendo que eles estavam cantando um cântico novo, algo que se renova. E durante toda a história da igreja, nós temos canções belíssimas hoje, canções contemporâneas, canções, hinos contemporâneos hoje que são espetaculares, maravilhosos, que a melodia nos ajuda a gravar as escrituras. Cada vez que nós vemos um hino que é inspirado pela Escritura, porque a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, isso entra no nosso coração, entra na nossa mente, e nós gravamos isso através da melodia, gravamos mais fácil, com maior facilidade, através da melodia, através de uma canção. O nosso cérebro ele funciona de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais impactante, marcante com a canção. A canção faz o nosso cérebro trabalhar mais e absorver mais e melhor a nossa adoração. Então, e o que Charles Swindoll está dizendo aqui é que o culto ao nosso Criador deve manter-se revigorado e criativo. Deus nos fez seres criativos, é por isso que um cântico novo, né, nós devemos sim usar, associar, né, trazer lá a nossa história, toda aquela carga teológica linda, maravilhosa, que não deve ser esquecida e nem descartada, né? Toda a carga da tradição, dos hinos, né? Nós devemos trazer isso, resgatar essas coisas, mas também não podemos simplesmente ficar com apenas isso, mas devemos usar a nossa criatividade para louvar a Deus, louvando Ele com cânticos novos, desde que eles sejam bíblicos, desde que a letra da música ela reflita a palavra de Deus, o que as Escrituras dizem. Não existe forma melhor de você adorar a Deus do que cantar as Escrituras. Cantar os salmos. Os salmos estão ali para nos inspirar. Se a Escritura nos inspira, nós só temos a ganhar para Deus, né? Olha o que ele diz aqui a respeito de David Wells, que foi um teólogo e pastor também. Ele nos brinda com uma proveitosa perspectiva. Olha só o que ele diz: seria fantasioso esperar que as igrejas evangélicas hoje tivessem a mesma aparência de 50, 100 ou 500 anos atrás. Em contrapartida, a verdade que fundamenta a existência da igreja nunca muda, pois Deus, o fundamento dessa verdade, nunca muda. Deve haver, portanto, filamentos de continuidade a unir os cristãos em todas as eras. Foi um desses filamentos, creio eu, que agora se perdeu. Então ele está falando aqui da essência, que é Deus, né? O núcleo, o cerne de tudo é Deus. E muitas vezes esses filamentos, através das eras da história da igreja, eles se perdem, eles se rompem, se quebram, né? Então, nós temos que entender isso e resgatar essas coisas, resgatar e unir o novo, contemporâneo e o antigo, o clássico, né? Não há nada de errado em cantar novos cânticos, mas precisamos ter certeza de que as canções que compomos e cantamos exprimem uma doutrina sólida e não filosofias centradas no ser humano. É aquela coisa que muitas músicas, infelizmente, hoje evangélicas, as ditas gospel, elas têm uma visão antropocêntrica. O que é isso, uma visão antropocêntrica? Que palavrão é esse? Antropocentrismo, antropocêntrico. É o homem no centro da adoração. Você tira Deus do centro da adoração e coloca o homem, o eu, né? Então, algumas canções que refletem o que? Um antropocentrismo. Refletem o homem no centro, e não a glória de Deus, não o Senhor, né?
Então, nós temos que cuidar com o novo, muitas vezes, não engolir tudo que nos é apresentado como gospel, né? Essa palavra traz muitos problemas, né, para o meio cristão, porque tudo que é gospel está na moda, tudo que é gospel vai. Não, não podemos ser assim. Nós devemos ter um crivo, e o crivo é esse aqui, ó, a palavra de Deus. Se passar pela palavra de Deus, amém, é bênção. Se for pega alguma heresia, e você tem aqui o crivo não deixa passar heresia. Nós não podemos cantar heresias, né? Não podemos cantar coisas que não edificam. Né? Dizer simplesmente o Senhor me deu essa canção não a qualifica para ser utilizada num culto público. Algumas vezes desejei que o cantor devolvesse a sua canção ao Senhor. Então algumas pessoas muitas vezes compõem e dizem, o Senhor me deu essa canção. Se o Senhor te deu essa canção, devolva para Ele, porque não é bíblico. E se não é bíblico, não é o Senhor que deu, pode ser outro Senhor, né? Tem que cuidar com isso também. Até mesmo os cristãos do primeiro século foram instruídos a examinar as palavras que ouviam. Né? Nós vamos lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Além disso, a melodia agradável não deve anular nossa capacidade de análise crítica. A harmonia não invalida a heresia. Então é porque a música tem uma melodia bonita, uma harmonia bonita, que encaixa, que eu vou engolir o que está sendo cantado. Eu tenho que examinar as letras das músicas, das canções, pela palavra de Deus, para ver se eu estou cantando o que é bíblico. Né? A harmonia não invalida a heresia. A letra da música recebe seu significado somente depois de filtrada pelo texto infalível das Escrituras Sagradas. A Bíblia é infalível, né? Ela não falha. A música pode ser nova, mas a verdade por ela proclamada, não. Eu acrescentaria ainda que o volume alto não é prova de sinceridade nem substitui a arte de tocar instrumentos musicais com habilidade. Tocar alto, muitas vezes os jovens, né? Mas eu já vi velho também gostar de música alta. Então, muitas vezes o jovem que ouve música alta, gosta de ouvir música alta, não é necessariamente está ouvindo algo de qualidade, né? Ou alguém está tocando alto para, de repente, né, disfarçar uma falta de habilidade aí. Alguns dizem que as canções e os grupos de louvor contemporâneos têm muita repetição sem sentido. Também os mantras, né? Tem que cuidar muito com isso, né? Canções que são mantras, uma repetição vazia, não uma repetição realmente inspirada e encaixada com uma melodia que realmente é bíblica, né? De qualquer forma, será que a repetição por si mesma qualifica uma canção como sem sentido? É uma pergunta que ele faz aqui. De qualquer forma, será que a repetição por si mesma qualifica uma canção como sem sentido? Existe um amigo do Charles Swindoll chamado Don Whiteson, e compositor da música tema do programa de rádio deles, que ele se diz feliz pelo fato do George Frederick Handel, né, aquele compositor, né, o Handel, não ter ouvido essa objeção quando compôs o hino Aleluia. Handel compôs Aleluia. Né? Alguém se atreveria a chamar a música de Handel, Aleluia, de repetição sem sentido? Claro que não, né? Dificilmente. A repetição da verdade nunca é ausente de sentido quando o adorador é sincero. Então, assim, quando você está adorando a Deus e repete com a sinceridade do seu coração que o ama, que o louva, que o exalta, que o serve, né? Que o obedece, e quando você expressa, né, a sua adoração do coração mesmo, e você não tem como você não ser bíblico, né? Você já está sendo bíblico, porque o Espírito Santo está ali recebendo a sua adoração, está ali dando a você, né, a audiência do seu louvor, né? Então, quando o Espírito Santo ouve o seu louvor, ouve a sua adoração, você está recebendo de Deus algo, está recebendo a atenção do Senhor. Os olhos do Senhor estão voltados para você.
Deus procura por adoradores. Então, quer dizer que os olhos do Senhor estão a procurar as pessoas que realmente o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, a essência do culto serve de fundamento para nossas expressões de adoração. Seja um cântico escrito há 2 semanas ou um hino composto 2 séculos atrás. Qualquer declaração bíblica genuína de adoração a Deus, composta em forma de música, sempre será adequada ao corpo de Cristo. Então, a música, né, composta em a declaração, qualquer declaração bíblica, veja bem, olha, ouça bem as minhas palavras aqui, eu estou lendo aqui diretamente do livro Charles Swindoll. Qualquer declaração bíblica genuína de adoração a Deus, composta em forma de música, sempre será adequada ao corpo de Cristo. É interessante que somente as palavras dos salmos eram inspiradas ao salmista, que é o exemplo que nós vemos aqui, né? Os salmos escritos na Bíblia são canções, são textos bíblicos para serem cantados, né? Foram compostas como música apropriada à cultura da antiguidade. É certo que havia melodias específicas para os salmos. Por exemplo, o cabeçalho do Salmo 22 traz: para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, Salmo davídico. Esse é o cabeçalho do Salmo 22. Ou seja, a melodia que acompanhava o Salmo não era inspirada, de modo que a orientação de Paulo, pedindo que cantássemos salmos, admite uma ampla variedade de expressões musicais, conforme Colossenses 3,16. Fico impressionado com o fato de a melodia original de alguns hinos não ter nada a ver com a letra. Várias dessas melodias têm origem em canções seculares, e mesmo assim muitas pessoas colocam a melodia no mesmo nível da letra inspirada por Deus. Tenha santa paciência, né? Você fazer um plágio de uma melodia de uma música secular e colocar uma música ali, letras bíblicas. Isso é superestimar ali a criatividade que Deus te deu, né? Subestimar, né? Subestimar a criatividade que Deus te deu. Seja criativo, né? Cria a sua melodia, cria a melodia que encaixe naquela letra bíblica, né? Amém? Também nós temos aqui quando qualquer tradição humana ou expressão de adoração antiga ou recente é equiparada ao nível das Escrituras. Amém?